Porto Alegre, 19 de novembro de 2024. Aqui é a professora Fernanda Paulo, educadora popular, e vou apresentar minha audiocarta pedagógica para educadores e educadoras que irão escrever a sua primeira carta pedagógica. A carta pedagógica, no formato de texto escrito, é uma prática educativa que está profundamente vinculada à dialogicidade, ao compromisso ético e à construção de saberes coletivos. Inspirada nos princípios da educação popular, essa modalidade de escrita transcende os simples atos de comunicar ou até mesmo um texto acadêmico, sem a relação com os leitores a partir da escrita de uma carta que exige sempre o retorno de uma carta, a resposta de uma carta pedagógica. Ela configura-se como uma ferramenta político-pedagógica e metodológica de reflexão crítica, de partilha de experiências e de interação. Para educadores e educadoras que desejam iniciar a escrita de sua primeira carta pedagógica, compreender esses conceitos, princípios e características da carta pedagógica é fundamental. Esta carta pedagógica tem como objetivo oferecer subsídios que facilitem a elaboração dessa escrita da carta pedagógica, destacando sua intencionalidade educativa, sua conexão com a prática docente. Assim, convido você, autor da primeira carta pedagógica, a explorar a sua própria história, problematizar a tua história com a realidade atual e estabelecer diálogo com seus leitores, articulando teoria e prática de maneira transformadora. A seguir, vou apresentar alguns conceitos, princípios e características de uma carta pedagógica. Inicio com alguns conceitos, mesmo que de modo breve, e que já aconselho que leiam textos, artigos, livros que trabalham com o tema da educação popular e das cartas pedagógicas. A carta pedagógica é uma modalidade de escrita que se configura como um instrumento de diálogo, escrito, reflexão crítica e construção de conhecimento. A carta pedagógica carrega em si o desejo de ensinar, aprender e conectar pessoas, promovendo a interação e a compreensão mútua a partir da pedagogia da pergunta, da problematização e da reflexão. Por isso, a carta pedagógica tem intencionalidade educativa. É inerente à carta pedagógica uma postura política definida, um compromisso com a transformação e a emancipação humana. Alguns dos princípios da carta pedagógica com base na educação popular. Princípio número 1, dialogicidade. A carta pedagógica se estrutura como um diálogo entre o autor, no caso você que vai escrever sua primeira carta, e o leitor, incentivando a partilha de ideias, a problematização, a reflexão e a construção conjunta de saberes. Princípio número 2, participação. A participação ativa do leitor é essencial. A carta pedagógica é um convite à resposta do leitor, promovendo a interação e a co-construção de conhecimentos. Princípio número 3, humanização. A carta pedagógica se ancora na perspectiva da educação popular, buscando humanizar as relações e promover a emancipação dos sujeitos. Princípio número 4, compromisso. A escrita de uma carta pedagógica exige compromisso do autor e da autora da carta com o que escreve, refletindo sua postura ética, política e educativa e sua visão de mundo. Algumas características das cartas pedagógicas. Ponto de partida da escrita de uma carta pedagógica. Aqui há um livro que eu organizei junto com o Ivo Dickman, que tem as 10 características de uma carta pedagógica de um texto escrito pelo Ivânio Dickman. É de fácil acesso esse livro e vocês podem me solicitar que eu envio o link do livro, ele está disponível de forma gratuita na internet. Voltemos às questões que se referem, então, às características de uma carta pedagógica. O ponto de partida é a tua experiência. A carta pedagógica se inicia na história de vida e na realidade do autor e da autora, contextualizando a escrita e conectando a prática educativa, social que está inserida. A narrativa de situações. A carta pedagógica apresenta uma narrativa de situações vivenciadas, observações e reflexões sobre a prática pedagógica.
questionamento problematizador. A carta pedagógica levanta questões problematizadoras, desafiando o leitor a refletir criticamente sobre a temática abordada. Sim, a carta pedagógica tem tema e tem conteúdo. Ela faz também uma relação teórico-prática. A carta pedagógica busca articular teoria e prática, entrelaçando conceitos, reflexões e experiências do cotidiano. A carta pedagógica visa conduzir e também produzir conhecimento, buscando promover o processo de ensino-aprendizagem e a reflexão crítica. Por isso mesmo, ela tem uma intencionalidade educativa. Também a carta pedagógica revela a concepção epistemológica do autor, explicitando as bases que sustentam as suas ideias e também suas práticas. Não esqueça a linguagem acolhedora. A carta pedagógica utiliza uma linguagem que busca aproximar o leitor, promovendo a interação e o diálogo. Outro apontamento, que é uma característica da carta pedagógica, é a resposta como elemento-chave. A carta pedagógica anseia por uma resposta, dando continuidade ao diálogo e incentivando a participação do leitor. Diversidade de formatos. Eu estou gravando aqui uma audiocarta pedagógica, mas vocês vão escrever uma carta pedagógica. Então, a carta pedagógica se expressa em diferentes formatos e vai se adaptando, se reconfigurando aos contextos e às intencionalidades educativas do autor, do educador. Também há funções e contextos de uso de uma carta pedagógica. Então, há uma versatilidade de cartas pedagógicas que aponta suas múltiplas funções e contextos. Primeiro, a carta pedagógica ela pode ser utilizada como instrumento de ensino-aprendizagem, de avaliação participativa, de metodologia de pesquisa. Isso vai depender do contexto. Vou falar, então, de um dos contextos que eu, Fernanda Paulo, já utilizei cartas pedagógicas como instrumento metodológico de pesquisas. A carta pedagógica pode ser utilizada como ferramenta de pesquisa, aproximando o pesquisador do sujeito da pesquisa e promovendo, então, a participação por meio da escrita. E esses documentos podem se tornar memória pedagógica, né? Então, a carta pedagógica também tem essa função de memória pedagógica. Ela serve como registro de experiências, preservando a memória individual e a memória coletiva de práticas educativas. Já utilizei também cartas pedagógicas como avaliação numa concepção emancipatória. A carta pedagógica pode ser utilizada como instrumento de avaliação, incentivando a reflexão crítica e também a autoavaliação dos participantes. Um outro uso de carta pedagógica que eu também já utilizei é a carta como sistematização de práticas educativas. A carta pedagógica auxilia na organização e na sistematização de experiências, promovendo a análise e a socialização das práticas educativas. A carta pedagógica contribui para a formação de docentes, estimulando a reflexão sobre a prática docente e a troca de experiências. Há uma relação, sim, entre a carta pedagógica e a educação popular. Os meus estudos mostram e enfatizam a profunda conexão entre esses dois temas, educação popular e cartas pedagógicas. A primeira conexão, eu diria que são as raízes da pedagogia freiriana. A carta pedagógica se inspira na obra de Paulo Freire, incorporando seus princípios de dialogicidade, conscientização e transformação social. Também esse compromisso com a emancipação. As cartas pedagógicas, em consonância com a educação popular, buscam promover a emancipação humana, a justiça social e a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora, protetiva e igualitária. As cartas pedagógicas, portanto, se configuram como uma ferramenta político-pedagógica e metodológica, diria que poderosa, capaz de promover a reflexão crítica, o diálogo, o conhecimento significativo e contextualizado e a participação ativa e reflexiva das pessoas envolvidas no processo educativo. Sua utilização em diversos contextos, seja na escola, fora da escola, na universidade, na extensão, na pesquisa, no ensino, nas políticas públicas, e suas múltiplas funções a tornam um instrumento poderoso, valioso para a construção de saberes e a transformação das nossas práticas educativas. Assim, vou encerrando a minha audiocarta pedagógica. Escrever uma carta pedagógica é um ato de compromisso com a educação,
com os sujeitos no processo educativo e com a transformação social com base na educação popular. Ao integrar experiências pessoais, profissionais, teorias, questionamentos problematizadores, você, autor de uma carta pedagógica, se posiciona como mediador do diálogo e da construção conjunta de saberes. Para educadores e educadoras que se aventuram nesse processo, a escrita da primeira carta pedagógica é uma oportunidade para refletir sobre sua prática, humanizar suas relações pedagógicas e dialogar com a perspectiva freiriana da educação popular emancipatória. Que esta audiocarta pedagógica seja um ponto de partida para trilhar um caminho de escrita que inspire, provoque reflexões e construa pontes de diálogo entre educadores, educadoras e seus leitores e leitoras, fortalecendo os laços que sustentam uma educação popular transformadora. Um abraço, amigos e amigas, Fernanda Paulo.